Olá, espero que esteja tudo bem com você. Eu tenho uma pergunta curiosa hoje. Você já parou para pensar como é que a humanidade explica o universo? Como é que ela explica a origem da vida? Como é que ela explica as coisas que nos cercam, a nossa existência? Então, eu vou contar uma historinha para vocês. E aí vou explicar por que isso é importante, por que essa percepção, esse conhecimento é importante no nosso dia a dia. De um modo geral, se a gente olha assim, para o passado da humanidade, das civilizações, tudo começa com mitologia. A gente não tem conhecimento do mundo, né? Somos ali criaturinhas um pouco assustadas, tentando sobreviver naquele mundo hostil, enfrentar as dificuldades. A gente não entende os fenômenos naturais, a gente não sabe nada, então a gente cria histórias. Cria histórias para explicar de onde viemos, de onde vieram as coisas que nos cercam. E essas histórias, né, se a gente olha lá para trás, 7, 8, 10, 50 mil anos para trás, lá na origem do Homo sapiens, né, de outros hominídeos que tem por aí, a gente inventa histórias que vão passando oralmente de geração para geração. A gente chama isso de mitologia, e cada povo tem a sua. A gente tem a mitologia grega, a mitologia nórdica, a mitologia dos nativos de cada país. E do que se trata isso? Se trata de histórias, a maioria histórias sempre muito bonitas, né? Tipo, um grande pássaro azul surgiu no meio do nada e botou um ovo, e desse ovo nasceu o primeiro ser humano. Ou um grande guerreiro, que ninguém explica de onde veio, espetou a lua, e da lua nasceram todos os animais. Cada povo tem a sua história para contar. São sempre histórias misteriosas, ou pelo menos costumam ser, algumas são mais românticas, outras são menos. Qualquer hora eu conto algumas dessas histórias para vocês aqui, mas essa vocês conhecem, pelo menos algumas histórias mitológicas que a gente tem por aí. Aí, né, o tempo vai passando, a gente vai aprendendo mais coisas e começa a raciocinar, começa a pensar, começa a questionar se aquelas histórias, aqueles mitos, aquelas lendas que vêm passando de geração para geração há tanto tempo, são verdadeiras ou elas são mais ou menos, né? E se de fato aquelas coisas que disseram para a gente, que são as coisas certas para fazer, aqueles deuses mitológicos que estão vigiando a nossa vida, né? E as instruções que eles dão, e isso veio ali da mitologia, se fazem sentido. E aí começa um outro, vamos dizer, estágio de relacionamento com o mundo, que é, em termos gerais, a filosofia. É quando a gente traz a razão para questionar aquelas coisas que a gente acreditava ou recebíamos como verdade. Então a gente tem a mitologia, né, que são histórias que a gente inventou para explicar o mundo. A gente tem depois a filosofia, que é o nosso questionamento do mundo, né? Filosofar é questionar, né? Filosofar é trazer perguntas. E você tem uma terceira fase, que é a ciência, que é quando você fala, ok, me contaram uma história, eu agora estou pensando nessa história, estou questionando uma coisa ou outra, estou concluindo racionalmente, intelectualmente que poderia ser uma coisa diferente. Agora eu vou experimentar, eu vou testar, eu vou verificar se aquelas histórias que me contaram, vou verificar se aquilo que eu estou pensando faz sentido e se comprova, se as teorias que eu criei se comprovam, né? E isto é a base da ciência, né? A base da ciência, o pensamento científico, é você ser capaz de fazer um experimento em determinadas condições controladas e sempre que você repetir, você vai ter o mesmo resultado. Então, a partir daí, você pode ter conclusões que são comprovadas cientificamente. E se a gente olhar para trás, nesses últimos, vamos dizer, 3 mil anos da humanidade, a gente percorreu este caminho de maneira global. Então isso é legal, é bacana, né? Mas é importante perceber duas coisas. Primeiro, que isto é um ciclo, né? Quer dizer, eu coloquei isso num espaço, vamos dizer, de 3 mil anos, né? Como se fosse um ciclo. Mas é claro que essas três coisas, né? A mitologia, a filosofia e o pensamento científico, convivem o tempo todo, durante esse período. Não é que a gente abandonou a mitologia e adotou a filosofia e jogou fora a mitologia, não. A filosofia, ela complementa, de alguma maneira,
a mitologia. E a ciência complementa, a ciência é filha da filosofia, né? E ao mesmo tempo também visita a mitologia. Por quê? Né? Porque normalmente é o seguinte, você vai fazendo essa mudança de estágio quando as coisas já não dão conta de explicar o mundo para a gente, quando a gente acha que a explicação que a gente tem na mente, seja ela mitológica, filosófica ou científica, cara, não está dando, está faltando coisa aí. Toda vez que isso acontece, a gente vai dando um passinho para frente, recorrendo aos outros recursos, né? Você pode estar vivendo um desafio científico e não conseguir resolver com as ferramentas da ciência e se propor a uma discussão filosófica sobre o assunto. Você pode estar enfrentando um desafio científico, não conseguir resolvê-lo, inclusive intelectualmente, através da filosofia e buscar, então, uma explicação mitológica. Inventamos um mito, inventamos uma história no que acreditar. O que a gente precisa é de histórias para explicar o mundo. E é bacana porque a gente vê isso acontecendo também no dia a dia, né? Quando você pega a pandemia que a gente enfrentou recentemente, né? Começa a pandemia, a gente tem um monte de mitos a respeito da origem da pandemia, de onde ela veio, por que ela foi feita, como ela foi criada. Depois você tem um monte de discussões filosóficas a respeito dos seres humanos, como é que eles têm que se comportar, qual vai ser o impacto na humanidade, e a questão do propósito da vida. E depois você tem a ciência chegando com a vacina e explicando como funciona a infecção, como é que se dá a proteção. Toda vez que a ciência não consegue responder, a gente recorre aos outros dois recursos. A gente começa a discutir, começa a fazer raciocínios lógicos a respeito do assunto, e se a gente não conseguir, a gente volta a inventar história. É interessante você ver isso, né? Agora, também é interessante você ver isso no micro, e aí que vem porque eu comecei essa conversa toda. Porque a nossa percepção individual de mundo, ainda que a gente não se dê conta, ela funciona da mesma forma. A gente herda um monte de pensamentos, a gente herda um monte de mitos a respeito da vida, e aí a gente começa a questionar essas coisas, e depois a gente busca provas científicas disso na nossa própria vida. A gente vai experimentar para ver se, depois de um certo ponto, fala assim, não, peraí, deixa eu ver se é isso mesmo. E a nossa relação micro com o dia a dia é igual também, né? Quando você enxerga uma coisa nova, um objeto novo, ou vive uma situação nova, né, você, sem perceber, recorre a esse mesmo modelo. Né? Você cria uma história, você contesta a sua própria história que você acabou de criar, aquela explicação que você inventou na hora para aquilo, e depois você bota ela à prova. E para as coisas que você não conseguiu provar, você reconstrói e revê um mito que você já havia construído a respeito daquilo. Eu preciso de uma explicação, eu invento uma explicação, mesmo sem perceber, eu questiono essa explicação e filosofo a respeito dela, depois eu coloco ela à prova para ter certeza que aquilo é verdade. E aquilo que eu não consegui provar, eu construo uma nova explicação inventada para isso. É legal a gente ter essa percepção, é legal a gente saber que o nosso contato com a realidade está sempre passando por esse ciclo, esse ciclo da mitologia, da filosofia e da ciência, com o nome que a gente queira dar para essas três coisas, mas é o criar uma explicação, contestar e questionar a explicação e depois comprovar a explicação e ir reconstruindo isso ao longo do tempo, melhorando a nossa condição de percepção e a nossa consciência de nós mesmos e daquilo que nos cercam. Gostou da ideia? O pensamento foi instigante porque é isso que nós estamos fazendo aqui. Esse é o Descolapso, Pensamentos Instigantes, para que você possa se desenvolver pessoalmente. Se você gostou, clica no sininho, segue o canal, deixa um comentário dizendo por que gostou. Se não gostou, também deixa um comentário dizendo que não gostou, porque é assim que a gente consegue fazer um canal mais legal para vocês. E até a próxima!